irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Nós iremos ler todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, irmãos? Amém. Bom, o tema da mensagem de hoje é o dia do Senhor. O dia do Senhor. Esse tema ele é recorrente, né? Quem aqui nunca ouviu uma mensagem sobre o dia do Senhor? Todos nós já ouvimos esse tipo de mensagem. Nós que caminhamos na vida cristã há mais tempo, nós já ouvimos falar sobre o dia do Senhor, né? E aqui, como Pedro ele fala no início, que ele escreve mais uma vez sobre esses mesmos assuntos, ele fala: amado, eu escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Quer dizer, o princípio que Pedro usa aqui é um princípio de repetição de fundamentos que aquela congregação ali, que era o alvo da carta dele, né, de coisas que eles já sabiam.
de fundamentos da fé cristã. E aqui ele fala que esses fundamentos foram trazidos pelos profetas, né? E foram cumpridos em Cristo, e Cristo continuou o seu ministério pregando, né, esses fundamentos, e os apóstolos deram prosseguimento, né, pregando essa verdade, o Evangelho de Cristo. Então, aqui, Pedro ele usa esse princípio de repetir, né, para que, através da repetição, aqueles irmãos ali, eles venham a receber a palavra e crescer em graça, né? Nós, quando nós conhecemos Cristo e começamos a caminhar, nós somos como crianças diante de Deus, né? Nós precisamos ali ser discipulados, né? E o que é nos apresentado são verdades ali fundamentais, coisas mais simples para que a gente possa compreender, mas que é a base, né, de todo o Evangelho. Então, dessa forma, Pedro ele utiliza disso, de falar de coisas que eram recorrentes, que os irmãos já sabiam. E aqui nós, mais uma vez, nós seguimos esse princípio de Pedro, né, de falar de coisas recorrentes, coisas que nós já ouvimos, mas que é necessário a gente ouvir mais uma vez, né, para que nós possamos entender a profundidade disso, para que nós possamos estar sempre lembrando de uma doutrina que é o fundamento da nossa esperança, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia fala que Ele voltará. Essa é a certeza da nossa salvação. Esse é o fundamento, né, da nossa esperança. Porque se Cristo não voltasse, se Cristo não viesse nos levar, né, para morar com Ele, não teria sentido nenhum a vida cristã. Então, esse é o prêmio da soberana vocação. Nós somos chamados, vocacionados pelo Senhor para viver essa vida, né, que Paulo fala, que Paulo compara como uma corrida, a caminhada cristã. E ao final, nós receberemos o prêmio da soberana vocação. E nós receberemos da mão do nosso Rei, porque Ele virá nos buscar, né? Essa é a certeza mais fundamental que tem na Bíblia, é que o nosso Senhor Ele voltará, né? E esse evento é conhecido como o Dia do Senhor. E a gente pode ver que Pedro, ele, na narrativa dele, esse capítulo 3, percebe-se que existia ali no meio da congregação algumas pessoas que faziam objeções, né, murmuradores, escarnecedores, que questionavam a vinda de Cristo, né? E a gente pode perceber isso nos versículos 3 e 4, né, que os hereges diziam assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quer dizer, esse era o argumento, né, daqueles escarnecedores. Eles perguntavam: mas Cristo virá quando? Né? Desde que os pais, que estavam falando dos patriarcas, né, desde que eles dormiram, o mundo permanece da mesma forma, né, na mesma estabilidade que eles queriam dizer. Então eles não compreendiam e nem aceitavam um acontecimento assim tão extraordinário como a vinda de Cristo. Então eles questionavam isso. E eles murmuravam, né? Eles botavam ali em xeque aqueles discípulos de Cristo, questionando sobre a veracidade dessa doutrina, né? E a gente vê que nos dias de hoje não é muito diferente daquela época, né? Você vai pregar para alguém, você vai falar com ele que Cristo está voltando. E qual que é a resposta? Desde que eu me entendo por gente, eu estou ouvindo que Cristo está voltando. Desde que eu me entendo por gente, as coisas estão acontecendo, né? E eles usam isso como argumento para não acreditar no Evangelho, não acreditar na palavra, não acreditar na Bíblia, né? E da mesma forma que existe essa objeção no centro de Pedro, a gente vê hoje também esses opositores do Evangelho, né, que não crê na vinda de Cristo e que faz essas
objeções. Mas ali, naquela época, onde Pedro debatia com esses falsos ensinos, a gente vê que Pedro ele usa alguns argumentos para contrapor, né, essa objeção dessas pessoas que não criam na vinda do nosso Senhor. E ali Pedro ele responde baseado divide o argumento dele em três partes. Primeiro ele demonstra que o mundo não era tão estável como aqueles que falavam, né? Eles falavam assim, ó, desde que o mundo é mundo, as coisas estão estabilizadas, né? E até hoje Cristo não voltou. E Pedro, a primeira coisa que Pedro demonstra para eles é que não, que o mundo, desde que o mundo é mundo, o mundo não esteve sempre estável, né? E ele fala ali do evento do dilúvio, né? Em que Deus ele agiu com justiça, né? E puniu a humanidade pelos seus pecados, né? Que já tinham o nível de degradação moral, de violência do gênero humano tinha chegado a um nível inaceitável. E ali Deus decide, né? Deu um tempo para que os homens se arrependessem e eles não se arrependeram. E ali nós vimos que apenas Noé e a família dele se arrependeram e foram salvos. E Deus ele iniciou a humanidade através da família de Noé. E todo aquele gênero humano ali, os demais, foram mortos, né? Todos os desobedientes, todos aqueles que estavam rebeldes, eles foram, né, penalizados pelos seus pecados. Então, Pedro usa isso como argumento e demonstra que houve sim uma ruptura, houve sim um evento que mudou, né, o direcionamento da humanidade. Que a humanidade ela não gozava de estabilidade como aqueles opositores queriam passar a ideia para poder questionar a vinda de Cristo. E aí Pedro ele usa o outro argumento, ele fala que assim a primeira interferência de Deus que foi destruir o mundo com o dilúvio, a segunda vez Pedro fala de uma destruição pelo fogo, né? E aí a gente vê vários profetas falando do dia do Senhor e essas figuras que Pedro utiliza aqui na carta dele é justamente dessa cultura que ele tinha, desse conhecimento que ele tinha das profecias dos profetas, né? E nós vemos também alguns eventos do livro de Apocalipse que foi escrito, né, posteriormente pelo apóstolo João. Então nós vemos ali que essa visão que Pedro tinha, João, lá no livro de Apocalipse, né, João tem algumas visões semelhantes a esse cenário que Pedro está passando aqui, né, no dia do Senhor. Então, e Pedro vai argumentando. E aí ele, para terminar o argumento dele, ele usa o argumento de que o tempo de Deus ele é diferente do tempo do homem, né? Ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quer dizer, para Deus, o tempo de Deus ele é diferente do tempo do homem, né? Ele estava querendo enfatizar essa verdade. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é atemporal, ele é eterno, ele vive, ele sempre existiu, ele é a essência da existência. Então, nesse sentido, o tempo para Deus não existe, né? O tempo para Deus não existe. Deus ainda não vive essa realidade que nós vivemos aqui, cronológica, né? De evento após evento. Ele sempre existiu, ele sempre esteve. Por isso que quando ele se revela a Moisés, Moisés pergunta o nome dele e ele fala, eu sou, né? Ele está querendo dizer ali que não existiu nenhum momento em que ele não existisse. Então ele sempre existiu, né? Porque de Deus origina a existência. Então por isso que ele sempre existiu. Ele é uma verdade necessária, né? Deus, ele sempre existiu e ele é a fonte, né, de toda a existência. Então, nesse sentido, Pedro está reafirmando que Deus, o tempo dele é diferente do tempo do homem, né? E ele ainda fala que Deus ele é longânimo, né? Deus ele está dando tempo para que a humanidade se arrependa, né?
A misericórdia de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Ele está dando tempo ao homem. E muitos de nós, nós queremos, nós ansiamos pela vida de Cristo, né? Mas nós estamos sendo egoístas, porque nós estamos salvos e nós ansiamos pela vida de Cristo. Mas quantos perdidos não existem? Quantos estão aí ainda a passos largos para o inferno, né? E nós estamos importando apenas com o nosso nariz, nós importamos apenas conosco, com nós mesmos. Então, nós estamos se importando apenas com nós mesmos, né? E nós não estamos olhando essa realidade que muitas pessoas estão indo para o inferno, né? Muitas pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Então nós temos que preocupar com isso. E Deus, Ele, por ser misericordioso, Ele está dando tempo para essas pessoas, né? Deus, Ele está dando tempo. Às vezes você acha que Deus está demorando, mas não. O coração de Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele não quer que nenhum homem se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? E a gente pode ver isso aí no versículo 8 e 9, né? Que fala essa misericórdia. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, Deus, Ele não tarda, Deus, Ele não está atrasado no tempo, Ele tem um tempo certo, Ele tem um tempo exato, né? E nada foge do propósito de Deus, né? Tudo está indo de acordo com o propósito de Deus. Ele é soberano, então as coisas não fogem do controle de Deus. O que está acontecendo no mundo é permissão de Deus. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus, né? Mas Deus, com sua soberania, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele tem dado tempo para a humanidade se arrepender. A gente vê que a humanidade está caída, né? O gênero humano está numa condição degradante. Está conforme o que Cristo profetizou quando estivesse, né, às portas para retornar, para buscar a sua igreja. Ele falou que estaria como nos tempos de Ló, ele falou que estaria como nos tempos, né, de Noé. Nos tempos de Ló a gente vê ali a degradação moral, né, Sodoma e Gomorra, era o que? Eram cidades que não tinham nenhum pudor, não tinha a moralidade ali, era uma sociedade imoral, onde eles cultuavam o prazer pelo prazer, as concupiscências da carne. Então era uma sociedade caída. E a gente vai para os tempos de Noé, era um povo violento também, um povo mau, um povo que não tinha temor de Deus nenhum, né? Tanto é que, mesmo vindo a palavra para eles, não se arrependeram. E a gente vê essa mesma sociedade nos tempos de hoje, né? Uma sociedade caída, imoral, imersa nos seus pecados, nos seus prazeres carnais, uma sociedade violenta, que não tem amor pela vida do próximo, que pensa só em si mesmo, uma sociedade incrédula e que rejeita a palavra de Cristo. Então, o que Cristo profetizou, nós vemos cumprir nos nossos dias. Nos nossos dias. E percebe-se que o dia do Senhor está muito próximo, né? O dia do Senhor está muito próximo. Às vezes as pessoas acham que isso é clichê, a gente ficar falando isso, né? O dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está próximo. E aí essas pessoas pensam igual esses murmuradores aqui. Ah, desde que eu entendo por gente, vocês falam isso. Mas se você olhar para o que está acontecendo no mundo, você vai ter essa ideia que o dia do Senhor está próximo, né? Desde que o mundo é mundo, sempre houveram catástrofes naturais, né? As
pessoas falam isso. Ah, sempre houveram terremotos, sempre houveram vulcões, sempre houveram maremotos, tufões, cataclismas, sempre houveram. Verdade, sempre houveram. Só que nos nossos dias está acontecendo com intensidade que nunca se viu antes. Tem um vulcão que está ativo lá na Espanha, né? E esse vulcão, ele tem a capacidade, alguns estudiosos falam, né, que se esse vier ruir esse vulcão e parte dele precipitar no mar, ele tem a capacidade de criar um maremoto, um tsunami, que pode chegar até o Nordeste brasileiro. Pra você ter ideia. E pode atacar, e pode ali, né, vir ali a causar uma tragédia com o pessoal ali do Nordeste. E nesse mesmo tempo que esse vulcão está ativo, vários outros vulcões também são ativos. Está tendo terremotos no mundo inteiro. No México, lá na Espanha, na Argentina, no Chile, na África, em vários pontos do mundo está acontecendo tremores de terra, né, terremotos, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E na área política, geopolítica, nós vemos as nações se degradando com essa questão aí, né, da obrigação do passaporte vacinal. Tem locais que não estão aceitando isso e está tendo conflitos, né, entre a população e os governos. E nós vemos aí que o mundo ele está muito louco, né? Muitos rumores de guerra, né? Alguns falam que nós estamos já vivendo uma guerra psicológica, uma guerra biológica, e a ponto de estourar uma guerra de níveis catastróficos, né? Então nós estamos nessa realidade, vivendo isso, todos esses acontecimentos vindo de forma simultânea. Eu pergunto, quando que isso aconteceu na história da humanidade? Quando? A gente vê que as coisas estão se encaixando. Até os mais incrédulos já param para dar atenção para a Bíblia. Até que os mais incrédulos, eles falam, moço, esse povo fala tanto de Apocalipse, eles falam tanto de profecia, e tudo que acontece, eles falam que está escrito. E vai lá e está escrito mesmo. E aí muitos estão sendo confrontados com a sua incredulidade, porque nós vemos que os acontecimentos estão aí. Mas infelizmente, tem muitas pessoas que estão dormindo. Infelizmente, tem muitos irmãos ainda que não se atentaram para o que está acontecendo, né? Vivem uma vida calcada no prazer aqui, né? Nas coisas deste mundo. Não pensam no amanhã, não pensam na eternidade, não pensam no bem da sua alma, que é o seu bem mais precioso, é a sua alma. As pessoas não pensam nisso. Eles querem viver uma vida aqui, de prazer, uma vida regalada, uma vida de satisfação. Querem um melhor emprego, querem um melhor carro, querem uma melhor casa, né? E fazem disso o centro da existência deles. E nós vemos que tudo que nós colocamos no centro da nossa existência, né, quando nós tiramos Deus e colocamos qualquer coisa, isso é idolatria. Isso é uma idolatria. Deus ele tem que estar sempre no centro da nossa vida. Temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, as pessoas vivem como se nada estivesse acontecendo, né? E são como aquelas virgens da parábola das 10 virgens. Estão sonolentas, estão dormindo, né? Não estão se atentando ainda que o noivo está às portas. O noivo está às portas. Nós vivemos num tempo que eu creio que a nossa geração ela irá contemplar, né, acontecimentos que estão aqui escritos no livro de Revelações, Apocalipse. Nós estamos
vivendo tempos, não é para amedrontar ninguém, né? Mas nós vivemos tempos apocalípticos, assim, né? E a gente vê que até nas matérias de jornais, as manchetes, eles usam a terminologia apocalíptica, porque até os incrédulos estão se rendendo ao que está acontecendo. Eles não sabem explicar, né? E a gente vê que essas narrativas bíblicas começaram a estar em pauta desde que a pandemia surgiu. A gente vê que muitas coisas no mundo foram acontecendo de forma acelerada, né? E como para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia, nós não sabemos se isso vai demorar ou se vai ser rápido demais. A gente não sabe. Cristo fala que as dores seriam abreviadas, né? Porque senão nenhuma carne se salvaria. Então você vê que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso, né? Talvez as pessoas estão esperando que vá perdurar muito tempo e seja uma coisa rápida. Talvez as pessoas estão pensando que seja uma coisa rápida e demore um pouco mais. Entendeu? Deus, ele é soberano. Deus, ele tem controle de todas as coisas. E ele sabe o momento certo e exato de interferir na história da humanidade. Mas uma certeza nós temos, que esse dia ele irá acontecer. Ele foi profetizado pelos profetas, né? Pelo profeta Joel, profeta Amós e vários profetas. Falaram do dia, do grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, os profetas falam, serão dias de trevas e não de luz. Mas é porque que vai acontecer acontecimentos terríveis, mas para aqueles que não nasceram de novo, né? Aqueles que não foram selados pelo Espírito de Deus. Porque aqueles que tiveram a experiência do novo nascimento, esses receberam o Espírito de Deus, esses estão selados com o Espírito Santo da promessa, esses serão preservados. Apocalipse 3,10, o Senhor fala, né? Porque guardastes a minha palavra, eu te guardarei na hora da tribulação que virá sobre toda a humanidade. Então Cristo, ele nos prometeu nos guardar, né? Então esse dia não será terrível para nós. Para nós será um dia de redenção. Para nós será um dia de muita alegria, de muito gozo, ver o nosso Salvador vindo nas nuvens nos buscar, nos resgatar deste mundo mau, vindo nos tirar dessa escuridão, né? Enxugar todas as nossas lágrimas, nos levar para viver uma realidade onde nós viveremos um gozo eterno, não teremos mais dor nem sofrimento. Essa é a esperança nossa. Então esse dia, ele será terrível para alguns, mas para outros será um dia de muita alegria, de muita felicidade, né? Mas o nosso Senhor, como nós vimos, ele é misericordioso e ele está dando tempo para que mais pessoas, né, experimentem esse sentimento no dia que ele voltar, de estar regozijante, né, estar ali com o coração ansioso para o retorno dele. Então, o nosso Deus, ele, pela misericórdia dele, ele ainda está dando tempo para as pessoas, né? Ele está dando tempo. E nós temos o nosso compromisso com isso, né? Nós sabemos que está aproximando o dia do Senhor, e qual que é o nosso compromisso como noiva do Cordeiro? É nos preparar para o casamento, né? Uma noiva, quando ela vai casar, ali momentos antes, ela passa a tarde toda ali no estúdio, ali se maquiando, vestindo, cuidando do vestido, cuidando ali para ela estar bem bonita, para ela entrar na cerimônia, né? Para ela impressionar o noivo, para ela impressionar as pessoas que estão ali no cerimonial. Então a noiva, quando chega no dia do casamento, ela se embeleza muito mais do que quando ela estava ali namorando, né? É o dia dela, é o dia dela se apresentar linda para o seu noivo, né? Assim somos nós. O apóstolo Paulo, ele usa essa analogia, né? Que nós
somos a esposa, somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro. E assim, como o noivo está às portas, está próximo ao casamento, a noiva ela tem que se cuidar, né? Ela tem que se limpar, ela tem que se purificar, tem que tomar um banho, ficar cheirosa, tirar todas as máculas. Então, esse é o nosso compromisso como noivo. Nós estamos vendo que ele está se aproximando. E isso tem que gerar em nós uma sede de mudança, uma sede de querer ser mais santo, né? De querer ser mais separado deste mundo. Quanto mais nós vemos que o nosso Senhor está às portas, mais nós temos que sair deste mundo, né? Desconectar das coisas deste mundo, porque Ele está à porta, Ele está bem próximo. Então, esse é o nosso dever como noivo do Cordeiro. Nós temos que levar uma vida de piedade, de santidade, de arrependimento, de humildade diante do Senhor, reconhecer que nós precisamos dEle, dependemos dEle. E esse é o nosso compromisso como noivo. E nós também temos um compromisso, a Bíblia fala que, o Senhor fala que nós também podemos contribuir para que esse dia chegue mais rápido, né? Como que nós podemos fazer isso? O Senhor fala lá que depois que for pregado o Evangelho ao mundo inteiro, então aí virá o fim, né? O que nós podemos fazer para que o dia do Senhor chegue com mais rapidez, né? Nós sabemos que o Senhor ele é soberano, nós sabemos que o Senhor ele tem o domínio de todas as coisas, que Ele tem o tempo dele, mas nós também podemos, né, através do Evangelho, pegar para as pessoas cumprir o que está escrito na palavra. O Senhor falou, né? Se nós pregarmos o Evangelho, depois que nós pregarmos, que o Evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim, né? Então, através da pregação da palavra, você pode estar contribuindo para que esse dia de redenção ele chegue, né, com mais rapidez. Tem outro aspecto também que é a santificação. A cultura judaica, por exemplo, eles creem que o povo judeu, quando se santificar, né, que eles estão nesse processo. Eles ainda esperam o Messias já veio, mas infelizmente eles estão no engano, esperam um Messias que nós sabemos que não será, né, o nosso Senhor Jesus. Mas eles vivem essa expectativa de que eles têm que se santificar. E quando chegar ao nível de santidade, o Messias então virá. Então nós, como igreja do Senhor, como noiva, nós também temos que ter esse entendimento que nós temos que nos santificar. Porque dessa forma, nós estamos cumprindo aquela palavra que o Senhor deixou na oração, né? Venha a nós o vosso reino. Né? Nós vamos estar clamando pelo reino de Cristo. Quando nós levamos uma vida de santidade, nós estamos trazendo o reino à existência aqui na terra. Então, o reino, nós estamos trazendo o aspecto invisível do reino para cá, né? Quando nós vivemos uma vida de piedade, de amor ao próximo, de cuidado, de comunhão, nós estamos aqui vivendo o reino de Deus aqui na terra. E estamos contribuindo para que esse dia chegue, o dia do Senhor, para a nossa redenção. Então, nós vemos aí, finalmente, aí Pedro ele fala de que nesse tempo haveria falsificadores, né? E iriam falsificar a doutrina do Evangelho. E ele cita ali Paulo, fala que Paulo, as cartas de Paulo tinham alguns pontos difíceis, que alguns torciam a palavra para a sua condenação. Essas pessoas torciam essa palavra para enganar as pessoas. E é o que nós vemos nos dias de hoje, né? Nós vemos muitos falsificadores que falsificam o Evangelho de Cristo, que apresentam um simulacro de Evangelho, um Evangelho triunfalista, totalmente oposto ao que Cristo propôs. Cristo diz que nós, né, seríamos odiados por amor do nome dele.
Cristo fala que se nós quisermos ser os discípulos dele, nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele fala que o mundo nos odiaria. Ele fala que haveria tribulações para aqueles que se propuserem a servi-lo. Mas ele fala, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O meu reino, ele não é deste mundo. É por isso que nós somos chamados para renunciarmos, para crucificarmos a nossa carne, os nossos desejos, porque o reino de Cristo, ele não é deste mundo. O reino do nosso Senhor, ele é sublime, ele está muito além dessa realidade aqui. Então, nós vemos nos nossos tempos um falso evangelho que promete coisas que o nosso Senhor não prometeu. E muitas pessoas fazem disso, né, o centro das suas vidas. A pessoa vive, ele frequenta os templos, ele faz campanha, mas tudo o quê? Para ele ter um benefício para ele, né? Para ele ter algo de Deus para ele. Mas ele mesmo não entende que o Senhor está pedindo para que ele busque primeiramente o reino. Ele não entende isso. E aí se confundem o propósito do Evangelho, né? O propósito do Evangelho é a negação do seu eu, né? É Cristo no centro, é viver para Cristo, é buscar Cristo em primeiro lugar, é fazer as coisas de Cristo em primeiro lugar. E isso, muitas vezes, exige de nós renúncia, exige de nós sacrifício. Então, o servo de Cristo, ele tem que estar pronto para, igual Paulo fala, né? Eu sei servir na necessidade e na abundância, né? Eu sei padecer, né? Mas eu também sei viver na prosperidade também. O servo de Cristo, ele tem que estar pronto para isso. Ele tem que saber que se as coisas faltarem, isso não deve ser motivo para ele viver uma vida relaxada diante de Deus. Se as coisas faltarem, não é motivo para ele mesmo murmurar. Isso não deve ser motivo, porque a vida dele tem que estar centrada em Cristo. E Cristo, ele não prometeu que você, né, seria aqui na terra, não teria tribulações, não teria aflições. Pelo contrário. Nós sabemos que todos os apóstolos, na igreja primitiva, todos foram decapitados, crucificados, torturados, queimados vivos. Alguns morreram passados por lança, por flecha. Então, né, todos foram mártires, todos tiveram sua vida ceifadas porque eles abriram mão da vida deles pelo Evangelho. Eles sabiam que sofreriam por amor de Cristo. E nós vemos na atualidade também muitos irmãos do Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte. Muitos são perseguidos e mortos por amor a Cristo. Né? O Evangelho de Cristo é renúncia. O Evangelho de Cristo é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, para concluir, nós vemos aí que, ao final, Pedro ele deixa algumas características, né, daqueles que servem a Cristo, da vida cristã. E nós, como cristãos, nós estamos indesculpáveis diante do Evangelho. Nós sabemos a verdade sobre o Evangelho. Nós sabemos as consequências de uma vida sem Deus. Então você não tem desculpa nenhuma, né, para não seguir a Cristo. A luz te alcançou, você entendeu as boas novas de Cristo. E assim, às vezes não dá para entender quando a pessoa compreende o amor de Deus, né, e depois ainda, de uma certa forma, abandona, né,
deixa o amor de Cristo por outras coisas. Quando você compreende o amor de Cristo, quando você compreende mesmo o que Ele fez por você, é algo que constrange qualquer um. Né? O amor de Cristo, ele nos constrange. Então, irmãos, que fica essa palavra. Nós temos essa certeza que nosso Senhor, Ele voltará. Né? Assim como o apóstolo Pedro fala aqui no capítulo 3, nosso Senhor, Ele voltará. E esse dia será terrível para alguns, mas para outros será um dia de gozo, de alegria, de felicidade. Né? E toda vez que às vezes fala da vinda de Cristo, alguns têm medo, mas não entendem que a vinda de Cristo ele representa a sua redenção, a sua libertação. Né? A vinda de Cristo, Ele está vindo ali para te resgatar da Babilônia, para te tirar da sua condição de escravo aqui, neste mundo. Né? Aquela analogia que a gente vê lá na Apocalipse, né? Nós estamos presos na Babilônia e o Senhor vem para nos tirar da Babilônia. Né? E a gente vê também a analogia também do povo que está preso no Egito. Por isso que você vê no Apocalipse muita figura das pragas para remeter àquela realidade do povo cativo, e vem ali Moisés, que é um tipo do nosso Senhor Jesus, né? E vem libertar aquele povo. Então, é uma tipologia apontando para o quê? Para a realidade hoje, o povo de Deus, que está no Egito, que é esse mundo, né? E o nosso Senhor vem para nos resgatar. Amém? Então, que fica essa palavra. Deus abençoe a vida de cada um, né? E que você esteja como uma noiva, limpando o seu vestido, né? Arrumando o seu cabelo, fazendo a sua maquiagem, porque o noivo está chegando. Amém?